Saudações, que felicidade. Mais um diálogo interessante. Hoje está comigo meu amigo, meu irmão, Duarte Júnior. Não é aquele, o político, não. Cara preparadíssimo, nosso amigo das contas, da tributação, da contabilidade. Meu amigo, meu irmão, Odilon Duarte. Também conosco. Átila Richelli. Saudações. Meu irmão, saudações. Hoje a gente vai dialogar um pouco com o Odilon, seu extenso conhecimento da sua atividade profissional, que é falar sobre auditoria tributária, tributação. Vamos permear esses meandres das finanças e da tributação pelo Brasil. A gente vai começar falando sobre essa questão da auditoria diante desse caos tributário que é o Brasil, né? E aí nós estamos em discussão, uma reforma que também alongará e vai ampliar o caos que estamos a falar, de uma certa forma, e assuntos diversos. O Átila está aqui para a gente falar um pouco de prestações de contas eleitorais e outros assuntos afins que o Odilon comanda muito bem, e o Átila também poderá dar opiniões interessantes, pontos de vistas bem pertinentes, que é um cara que está envolvido nesse mundo do eleitoral, eleições, já acompanha eleições há muitos anos, assim como eu, então ele consegue fazer um direcionamento de como se dá as campanhas eleitorais. Mas, Odilon, eu queria já começar conversando contigo para tu falares um pouco, e aí para os empresários, falando de uma maneira geral, para os empresários, e aí serve para o minúsculo empresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário, e assim como para o grande empresário, como anda essa questão da auditoria tributária? Porque a gente tem aí um reflexo, por exemplo, um cenário, que é o cenário da recuperação tributária, que é um cenário que precisa se conhecer profundamente para que seja feito efetivamente com qualidade, e a gente tem uma carência desse profissional qualificado no Brasil. Existe, claro que existe, mas a gente ainda precisa de sistemas mais robustos, sistemas melhores para que faça uma auditoria, porque essa auditoria não dá para ser feita manualmente. Manualmente é impossível, por exemplo, alguém ter uma operação de muitos produtos. Eu estou fazendo, por exemplo, uma observação daquele cara da CIMED. Átila, aquele cara da CIMED, ele vende, por exemplo, não sei quantas caixas de medicamento em segundos. Ele disse, em tantos segundos a gente vende não sei quantos produtos. Então, assim, é um número que não dá para se calcular manualmente. Odilon, fala para nós, primeiro, desse desafio desses grandes players. E aí, às vezes, um cara que tem, por exemplo, um supermercado, uma mercearia, ele também vende muito. Eu digo em quantidade, né? Ele também vende muito. Então, fala para nós como é que andas essa gestão tributária, essa gestão desse tipo de cliente que ele tem uma demanda muito grande, e como é que se dá isso para fazer manualmente, né? A gente sabe que os contadores são preparados, mas assim, esse não é um serviço que a contabilidade consiga alcançar, fazer manualmente todo aquele trabalho. Explica para nós, primeiro abre esse cenário da auditoria e da tributação para nós, por favor. Tá certo. Ted, é uma satisfação muito grande sempre estar aqui no seu programa, né? Eu sou Odilon Duarte, CEO da Capital Contabilidade e Soluções Corporativas. Também já fui presidente da Associação dos Jovens Empresários. Hoje eu sou diretor da Associação Comercial. E a gente está muito envolvido nessa área empresarial, nesse meio também. E um pouco da política também, porque não tem como você não se envolver, né? A gente também faz o trabalho de prestação de conta para os partidos, para os candidatos. Então a gente está sempre envolvido aqui. E, mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui e bater um papo aí com vocês, Átila e Ted. A gente vindo aqui para essa carga tributária, eu tenho, inclusive, uma notícia de última mão que aconteceu agora, que o FTS julgou que não vai ser necessário mais processos para fazer quebra de sigilo pelos órgãos. Então, a Receita vai poder olhar o seu extrato bancário das empresas da forma que ela quiser. Sim. Então, isso aí já é um passo muito importante aí para os empresários ficarem atentos. Sim. Esses empresários que não estão regularizados, eles vão ter que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de atenção, cuidado, mitigar esses riscos que possam estar cometendo. Por exemplo, quando você recebe um Pix, ou você envia um Pix, essas informações elas já estão automaticamente lá registradas.
né? O banco já registrou, então vai direto para a Receita vai olhar isso aí. Se você tiver uma movimentação grande de Pix na empresa ou na pessoa física, a Receita vai te perguntar o que que é. Se você não tiver justificativa, ela vai te taxar. Sim. Então, isso já é um fato muito preponderante que a gente tem que ter muita atenção nisso. Então, quem transaciona muito Pix, até mesmo transferência bancária, cartão de débito, cartão de crédito, e não faz o devido registro, eles vão ser tributados, com certeza. Aproveitando o ensejo, meu querido Odilon, para você entender meu raciocínio, vamos supor que eu, como advogado, venho tendo aqui meus recebimentos, vamos supor, um exemplo aqui de valor de 10 mil, aí pego um pouquinho, 20 mil, 30 mil. Mas chega um dado momento, nesse lapso temporal, que eu faço um pico, 1 milhão e uma possibilidade de 1 milhão. Aí se puxa esse histórico e vai ver imposto de renda, esse contexto mais nessa seara. O que o meu amigo pode dar como um aconselhamento para que, teoricamente, isso aconteça? E eu não de repente, não seja, me pegue ali, você vinha ganhando esse valor X e de repente deu um pico muito alto. E não está batendo aqui, né, formalmente. O que fazer, né, digamos, para prevenir, e o que fazer caso aconteça posterior a isso, a esse pico de recebimento maior. O que mais ou menos assim, de maneira genérica, o que pode ser feito? Bacana, isso aí é muito interessante. E primeiro, com esse advento da quebra do sigilo bancário, sim, isso aí vai aparecer, você não vai precisar declarar que vai aparecer. E o pessoal disseram que a Receita vai fazer essa averiguação, ela pode fazer 5 anos atrás, e ela não vai deixar de perder, porque nós estamos num governo que está querendo arrecadar tributos de todas as formas. Sim. Então, se preparem que 5 anos atrás sua vida bancária já está aberta aí para a Receita. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Primeiro, a gente vai para essa parte de auditoria tributária, revisão tributária. Primeiramente, a gente tem que entender as duas formas que você pode ter esses recebimentos, seus rendimentos. Ou é na pessoa física ou é na pessoa jurídica. Na pessoa física, de cara é 27,5%. Certo? Aí na pessoa jurídica já tem aí as formas de tributação que você pode estar. Você pode estar num lucro presumido, num lucro real, alguns casos até no Simples Nacional. Então, tem que entender primeiro como é que você está. Se você está na pessoa física, se prepara, já faz uma sobra de caixa de 27,5%, mais o juro e multa, uns 30%, 40% do que você já recebeu, já guarda aí, porque essa Receita cobrar. Agora vamos lá, se ela já te peguei, tô com esse problema, tudo. Ela vai perguntar o que é. Você vai ter justificativa? Aí eu recebendo de um cliente, esse dinheiro transacionou na minha conta, mas eu passei ele para outra pessoa. O que você tem que fazer? Contabilidade. Faz a contabilidade certinha disso. Perfeito. Certo? Faz essa contabilidade. Pegou, vamos então partir. Aí vem para a gente fazer essa revisão tributária para saber o que a gente pode recuperar disso. Sim. A Receita foi lá e te tributou. Vamos ver o que nós podemos fazer para diminuir essa tributação, certo? Parcelar, fazer algumas coisas aí que a gente pode tentar reduzir. Eu estou com um cliente agora que ele fez uma declaração gigante no ano que não existia essa movimentação. Sim. Agora eu estou tentando fazer a movimentação de forma correta, gerou uma tributação e eu estou retificando para ver o que vai fazer. A Receita possivelmente vai encrencar, mas eu estou fazendo de uma forma que eu vou mostrar para ela que todos os registros e fatos que ocorreram que aquilo foi errado. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que levantar. Agora, para prevenir, já vamos fazer a tributação dentro da empresa. Já constitui a empresa, certo? Se tiver sócio, a gente já faz uma empresa limitada, a sociedade de advogados, né? A gente já se organiza, tudo isso. A gente tem até um convênio com a CAEMA, que a gente... Com a CAAMA, lá na OAB, que a gente tem um trabalho especial para os advogados.
se vocês sabem, mas a Capital, ela tem um convênio com a Caama, onde lá tem um preço muito reduzido, tem uma contabilidade que a gente presta lá de um valor bem reduzido desse convênio. Então, é muito importante para os advogados se regularizarem, constituírem as sociedades. É fundamental. Hoje, se você é empresário, né? Eu dei uma palestra o ano passado pro pessoal que estava recebendo a carteirinha da OAB. Sim. Aí, a primeira coisa que eu falei, olha, vocês deixaram de ser pessoa física, agora vocês são empresários, vocês vão empreender, né? E qual que é o principal objetivo do empresário? É resolver o problema das outras pessoas. É esse que é a prestação de serviço, ou seja, em bens ou seja em serviços, né? Então, no nosso caso de prestação de serviço, a gente vende a solução. Né? Você tem que tirar o cara da cadeia, ou então colocar, ou então fazer qualquer coisa nesse sentido, né? Mas é o serviço. Então, a gente tem que exercer atividade empresarial dentro do CNPJ, porque é mais barato. A gente restringe um pouco essa questão de ficar com o nosso CPF exposto, né? Se tiver algum problema no seu trabalho, vai direto ao seu CPF. Você como advogado autônomo. Se você tiver empresa, não. Primeiro vai para a empresa para depois eles verem a questão do CPF. Isso aí, depois a gente pode até comentar depois quando a gente for falar sobre holding, né? Que também é um assunto muito interessante para a gente tratar. Mas basicamente é isso, entendeu? Ô, Dilonzinho, fala para mim um pouco melhor sobre como funciona essas auditorias tributárias na empresa. Como é que funciona essa organização tributária? Quando a equipe é chamada do negócio para ir fazer uma auditoria numa empresa, analisar os números da empresa, como é que vocês fazem isso na prática? E quais empresários que tu acha, como é que o empresário vai sentir, por exemplo, que é o momento dele fazer a auditoria tributária no negócio dele? Certo, auditoria tributária. Primeiramente, a gente vai identificar os fatos, como é que foi colocado aqui pelo Átila. Tive um problema. Vamos verificar o que a gente pode fazer. Primeiro, buscar a origem. E aí, como a gente fala sobre tributos, vamos lá na fonte que originou o tributo. Primeiro vamos entender, aquela fonte está certa, está errada? O pagamento foi feito correto? O pagamento está correto, o cálculo foi feito correto, se realmente teve um pagamento inadequado ou não, né? Pagou a maior, ou não utilizou os créditos que poderia ter utilizados, né? A base reduzida, a base fora substituição tributária algumas vezes. Substituição tributária. Acontece muito dos produtos estarem classificados de uma forma que deveriam estar de outra. Isso acontece, né? Muito, né? Muito. Essa coisa da reclassificação dos produtos. Então a gente vai na origem, identifica realmente o fato, o que é que aconteceu. Tem que analisar o negócio do cara, né? Exatamente. E depois a gente vai levantar o que pode ser feito com relação a isso. No caso quando a gente fala de serviços, como o doutor Átila falou, o serviço advocatício, a gente tem um volume menor. Sim. Quando a gente vai para o comércio, tem um volume gigante. Aí é muito complicado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar um sistema que automatiza todo esse processo, um sistema que traz um pouco mais de segurança, porque é inviável fazer isso manualmente, né? Mesmo em Excel, tudo, mas o processamento de dados é muito grande, né? Só essa coisa de reclassificar todos os produtos, reanalisar a tributação de cada um deles é um trabalho hercúleo, principalmente para quem tem uma rotatividade muito grande, né? Exatamente. E com um sistema bacana, a gente consegue levantar isso com uma precisão melhor, né? E depois entra o processo administrativo ou judicial, buscando a recuperação disso aí. Hoje a gente tem até a Receita está mais maleável nesse ponto também, porque alguns processos que a gente entra de forma administrativa e a Receita já ressarce em dinheiro mesmo. Você não gera crédito, você ressarce em dinheiro. Então a gente pode fazer o pedido de dinheiro. Algumas empresas que não têm mais possibilidade de compensar, o ideal que é compensar, mas quando não tem mais possibilidade, eles recuperam. Recupera financeiramente em capital, né? Em dinheiro. A Receita coloca o dinheiro na conta. Para tu escolher, né? Para tu migrar parte em capital, parte em dinheiro, né? Parte em crédito, parte em recuperação financeira.
Exatamente. Você pode escolher. Você Isso. pode se você... Porque é um processo administrativo. Gerou o crédito, depois você pede para compensar ou pede para restituir. Muito bem. É. Doutor Átila Richelli, o que você tem para nos falar agora? Buscando, até nessa linha aí também, até tratando do que já foi questionado, assim, como é que os auditores tributários, como é que eles tratam esse contexto de possíveis erros ou fraudes? Como é que seria mais ou menos essa avaliação deles, já nesse contexto aí das empresas? Como é que seria durante essa auditoria, essa avaliação da possíveis erros e fraudes? Bacana. Primeiro, vamos lá, a Receita, ela não quer nem saber se você pagou errado. Ela quer saber que você pagou. Se pagou menos, ela vai te cobrar. Se pagou mais, você tem que ter o ônus da prova. Sim. Então, você tem que ir lá e provar que você pagou mais. Eu paguei duplicado, paguei 2 vezes, a base de cálculo estava errada. A gente tem que provar isso para a Receita. Sim. E a Receita, se a gente tiver base, ela aceita. Certo? Porque existe toda uma normativa. Se tiver dentro da normativa, sim, e se tiver embasado de forma correta, ela aceita e faz a restituição. Não está demorando muito. Antes demorava muito, mas agora já está mais... O julgamento desse processo já é mais rápido. Alguns processos são até julgados de forma automática. Por exemplo, pedido de compensação, hoje é automática. Essas Perdicomp, com a Reinf, tudo isso uniu um sistema que hoje é feito automático. Se você tem um crédito, você já compensa com outro crédito ali, com outro débito que você gerou, e já faz isso tudo automático. Dentro do mês mesmo é tudo processado. Certo. Então e para vocês, o que é mais trabalhoso? O que fica assim, o que mais dá trabalho para o contador? O que é, digamos, teoricamente mais fácil, certo? E aquele que realmente dá um trabalho, há uma morosidade nesse contexto mais complexo, ou de repente, por mais aquele trabalho seja mais fácil, mas ainda assim pode se tornar, né, moroso, assim, o que tu podes falar desse contexto? O que é mais fácil, o que é mais trabalhoso, ou o que é mais trabalhoso pode, teoricamente, ser mais célere ou mais moroso, ou ao contrário, aquele trabalho que teoricamente é mais fácil pode se tornar moroso também. O que tu pode dar uma pincelada nesse contexto aí? De uma forma geral, a gente... Os trabalhos, ele é um pouco trabalhoso, né? Quando a gente utiliza um sistema, ele já não fica tão trabalhoso, porque o sistema ele já converte muita... Facilita. Facilita esse trâmite. E ele já traz a legislação ao processo em si, né? Traz a legislação, você seguiu a legislação, você levantou as informações, inclui os dados, ele faz esse cálculo. O que é mais trabalhoso é quando vai para a esfera judicial. Uhum. Aí dá um trabalho um pouquinho. Prazo, né? Aí virando, e aí aí depende também da análise do juiz, né? Então aí fica um pouco mais complicado. Eu estava conversando, Átila, com o Aldenor há alguns dias, fazendo exatamente essa discussão aqui sobre a questão da falência do judiciário nesse sentido, assim, porque as demandas são morosas demais, são atécnicas, e assim, ele mesmo que é um cara que litiga muito administrativamente, ele já faz isso administrativamente há um tempo, e aí nem falo da seara tributária propriamente dito, mas em outras áreas administrativas. Então a turma tem preferido às vezes litigar administrativa do que judicialmente, porque judicialmente, senhor, entra-se um processo e não há data nenhuma para ser julgado. Sim, e além disso, o julgamento nunca é o melhor possível. Verdade. Então, assim, a gente fica nessa expectativa negativa e é muito complicado. Então, assim, o Odilon também tem uma experiência muito grande, além dessa coisa da auditoria tributária, da análise de compliance, de administração de empresa. Também conhece bastante da seara das prestações de contas. A gente está no período de eleições, eu queria te ouvir, Átila, primeiro sobre isso, que tu és um cara que tem muita experiência. Fala para nós um pouquinho, para depois a gente
pescar aqui alguma ideia do Odilon com relação principalmente à prestação de contas, Sim. mas fala para nós assim desse cenário do processo eleitoral. Eu sou eleitoralista, Sim. mas assim, é como os caras falam, assim, tu é o apresentador, tu fala muito. Então eu vou me permitir hoje te ouvir um pouco sobre essa questão do direito eleitoral, tu que tem uma experiência vasta há muito tempo, a gente se conhece há muitos anos. E além disso, eu tenho acompanhado, muitas vezes a gente se cruzou em campanhas eleitorais pelo Brasil. Então eu quero te ouvir sobre a tua experiência nesse sentido. Hoje esse contexto eleitoral, eu acho que o que é de extrema relevância é você ter esse contexto de credibilidade, principalmente no que tange, né, a prestação de contas. Porque muitas pessoas, eu quero ser candidato. Então, é muito simples, né? Não, meu irmão Ted. Não, eu quero ser candidato, vou ser candidato. Mas, de repente, não sabe o que de repente está por trás de uma candidatura, como a prestação de contas, seja ela inicial ou seja ela ao final, né, do pleito eleitoral. Então, meu amigo Odilon, aí que eu vou entrar nesse contexto acerca das prestações de contas. Principalmente de como os partidos estão ou não estão preparados, tanto no que tange a questão do contador, como também da advocacia, tecnicamente, do que pode e o que não pode, que de certa forma é ligado à questão de prestação de contas. Um exemplo, eu estou aqui, eu como candidato, eu quero fazer ali um disparo nas minhas redes sociais. E aí a pergunta, como é que se dá? Eu vou fazer uma pergunta para tirar a dúvida aí das pessoas que vão estar nos assistindo, seja candidato, seja um pretenso candidato, ou seja, de repente, o próprio colega advogado que queira adentrar nessa esfera eleitoral. Eu quero fazer um disparo. Esse valor, como é que é feito? Como é que ele é prestado? Eu, como candidato, recebo na minha conta... Até quanto eu posso aqui investir nesses disparos, quem pode doar esses valores, entendeu? Quem pode doar esses valores, e como é que se dá, como é que pode, como é que chega para o contador, como é que chega para o contador. Eu fiz aqui um gasto de tanto, e como é que o contador do partido vai fazer nesse caso? Você... gastou, você não gastou, você poderia, você não poderia, o dinheiro é do partido, é da federação, como é que se dá isso aí mais ou menos? Só dar uma pincelada de maneira genérica para a gente ter ali, de repente, uma diretriz aí do que pode e não pode fazer. Certo. Primeiramente, o candidato, ele tem que entrar na política, ele tem que saber todas as regras, né? Primeiro, ele não faz nada na pessoa física. Ele tem que criar um CNPJ. Isso. Esse CNPJ, ele abre uma conta bancária. E aí, toda movimentação tem que ser nessa conta bancária. Essa conta bancária é a conta onde ele vai fazer a prestação de conta. Tudo que entrar e sair dessa conta, ele vai ter que declarar pro tribunal, né? Então, nesse caso, lá tem regras específicas de cada operação que ele tem que fazer. Quanto que ele pode gastar com comunicação, com contabilidade, com advogado, com marketing, com tudo isso lá ele tem esse normativo. Tem as normas para cada uma dessas. Como é muito extenso, a gente não consegue falar assim um programa só com todas essas regras. Mas para doação, quanto que eu posso doar para o partido? Posso doar o limite da minha declaração de imposto de renda. Certo? Então, tem um limite lá na declaração de imposto de renda que eu posso doar. Então, o que eu declarei, eu posso doar só uma parte disso. E as prestações de conta, elas têm que ser feitas com períodos. Todo mês você tem um período para você fazer a prestação de conta. Então, no início da campanha, você tem que prestar conta, a conta está zerada. Depois você vai ter mais um prazo lá que você tem para prestar conta do que já teve de gasto pré-campanha. Aí, durante a campanha, aí encerrou a campanha, eu já tenho que fazer a prestação de conta final para que depois eu possa estar habilitado
para poder, inclusive, candidatar novamente ou ter uma outra participação aí na política. Então, essas prestações de contas, elas têm que ser muito bem orientadas, realizadas. O candidato tem que atentar bastante para essas regras, né, porque pode se tornar inelegível. Perfeito. O Átila pegou pesado aí, né? Especificamente valores. Mas eu posso dar uma contribuída nessa parte aí, já que esse latifúndio pertence a mim também, né? Que é o direito eleitoral. Hoje, e aí o Odilon sabe, porque ele dá muitas palestras sobre isso e vai explicando, a gente trabalha em campanha juntos também. E o que acontece é que, a partir do começo do ano, houve uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que fez toda essa regulamentação das redes sociais. Então, especificamente para patrocinamento nas redes sociais no processo eleitoral, tu precisa primeiro fazer esse cadastramento prévio, segundo as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral. É exatamente aquilo do acompanhamento das redes sociais. É exatamente aquilo. E aí, depois disso, tu paga uma taxa, a taxa é alta em dólar, entendeu? Vai dar mais de R$1.000 essa taxa, uns R$1.500 e tal, por aí. Mais ou menos, parece que era 250, era $300, alguma coisa. Aí tem que ver, é dólar do dia para tu fazer. E depois que tu faz essa regulamentação da tua rede social, aí tu pode fazer o patrocinamento. Esse patrocinamento, ele se dá diretamente, e aí tem essa variabilidade que o Odilon falou. Pode sair da conta do partido, ou pode sair da conta partido ou federação, e aí é pensado da mesma forma. O partido ou federação, no geral, sai do partido mesmo, porque os valores são dados partidariamente. No final, as federações não possuem muito conta essa reserva financeira. Quem possui a reserva financeira são os partidos, a não ser que tu faça uma doação para a federação, mas no geral acontece os partidos, esse repasse é partidário. Essa divisão financeira ela é partidária, independente da federação. Porque na federação, o que vai acontecer, Átila, é uma composição política e não financeira. Financeira acaba sendo separado mesmo. Então, vamos lá. Na composição, aí tu tira ou do partido ou do próprio candidato. E aí o Odilon falou, na conta oficial CNPJ do candidato. Então é dali que tem que ir o patrocinamento. Aquilo não pode, de forma alguma, aí o Odilon vai explicar para nós, por exemplo, e aí eu vou já te faço a pergunta, Odilon. Vou concluir o meu raciocínio, já te passo a pergunta, que é no sentido do seguinte. Imagine que o candidato, por erro, ele fez o patrocinamento pela sua conta pessoa física. Naquela confusão, no meio daquela confusão, ele sabe que não pode um terceiro fazer aquilo, mas fez o patrocinamento na conta pessoa física. Então, assim, nesse momento, tu tem uma irregularidade na prestação de contas. Só o Odilon para nos socorrer nesse sentido, porque ele vai melhor explicar. Mas nós já estamos finalizando esse tempo inicial aqui do programa Saudações para a televisão, mas eu já te convido para acompanhar o resto dessa conversa. Vou deixar fazer essa surpresa, tá tipo novela, então assim, assiste o final, porque eu vou refazer o meu comentário no segundo bloco agora do programa. Você pode ir para o YouTube, @programa Saudações, o programa Saudações no YouTube, e assistir esse deslinde dessa conversa que a gente vai entrar especificamente do que interessa para os candidatos e os partidos políticos para divagar sobre isso, ouvir mais o Odilon, ouvir mais o Átila, para a gente divagar. Então eu queria primeiro agradecer o Odilon por estar aqui conosco, ao Átila Richelli, e chamar você para participar com a gente do próximo bloco. Vai lá pro YouTube, quem tá na televisão vai pro YouTube, e quem tá no YouTube só clica no outro link que você vai conseguir assistir o segundo bloco desse programa, agradecendo ao grande arquiteto do universo e dizendo que a gente volta já. Um abraço.